Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O tema principal do Evangelho de hoje é o jejum. O jejum sempre foi visto como um grande meio, como dizia São Tomás de Aquino, de ordenar as paixões e elevar a alma para Deus. Uma forma de sermos muito terrenos e de afastar-nos de Deus é dar vazão às nossas paixões na comida e na bebida. Se queremos ser menos terrenos e aproximar-nos mais de Deus, nada melhor do que dizer não para o prazer da comida e da bebida fazendo o jejum. Nossa Senhora, nas aparições de Medjugorje, falou de 5 armas fantásticas na luta contra o demônio, e uma delas é o jejum. As 5 armas são a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a confissão e a comunhão. Em outras homilias vamos falar sobre as outras armas. Com relação ao jejum, é importante lembrar os mandamentos da Igreja, que por sinal são 5. Vejamos. Que outros mandamentos devemos observar além dos mandamentos de Deus? Além dos mandamentos de Deus, devemos observar os mandamentos da Igreja. Quem deu à Igreja o poder de fazer mandamentos? Quem deu à Igreja o poder de fazer mandamentos foi Jesus Cristo. Somos obrigados a obedecer à Igreja? Sim, somos obrigados a obedecer à Igreja, porque Jesus Cristo estabeleceu que a obedecêssemos. Em que idade começa a obrigação de observar os mandamentos da Igreja? A obrigação de observar os mandamentos da Igreja começa geralmente desde o uso da razão. Quantos são os mandamentos da Igreja? Os principais e mais comuns mandamentos da Igreja são 5. Primeiro, participar ativa e piedosamente da missa aos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, fazer penitência conforme estabelece a Santa Igreja. Quinto, pagar dízimos segundo o costume. Que nos obriga o primeiro mandamento da Igreja? Participar da missa aos domingos e festas de guarda. O primeiro mandamento da Igreja manda-nos participar ativa e piedosamente da missa, do começo até o fim, todos os domingos e festas de preceito. Que nos manda o segundo mandamento da Igreja confessar-se ao menos uma vez cada ano? O segundo mandamento da Igreja obriga todos os cristãos que tiverem uso de razão a se confessarem ao menos uma vez cada ano. Qual é o tempo mais oportuno para cumprir o preceito anual da confissão? O tempo mais oportuno para cumprir o preceito anual da confissão é na Quaresma. Que nos manda o terceiro mandamento da Igreja comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição? O terceiro mandamento da Igreja obriga a todos que já tiverem feito a primeira comunhão a comungarem ao menos uma vez por ano no tempo pascal. Por que diz a Igreja que nos confessemos ao menos uma vez a cada ano e comunguemos ao menos pela Páscoa da Ressurreição? A Igreja diz ao menos para nos dar a conhecer que ela deseja que nos confessemos e comunguemos frequentemente. É coisa útil, então, comungar frequentemente? Sim, a comunhão frequente e até cotidiana é prática utilíssima e até muito recomendada pela Igreja. Que nos manda o quarto mandamento da Igreja? Fazer penitência conforme estabelece a Santa Igreja. O quarto mandamento da Igreja nos manda jejuar e abster-nos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa e praticar atos de penitência todas as sextas-feiras do ano,
exceto quando estas sextas são solenidades da Igreja. Quem está obrigado a jejuar? Está obrigado a jejuar todo cristão desde a idade de 18 anos até a idade de 59 completos. Está obrigado a fazer atos de penitência e abster-se de carne os maiores de 14 anos. Em que consiste o jejum? Há várias formas de fazer o jejum. Uma delas é passar o dia comendo só pão e água. Outra forma é fazer só uma refeição completa no dia, por exemplo, o almoço, e nas demais comer bem pouco. Também pode-se fazer o jejum de modo constante ao longo do ano, comendo nas refeições um pouco mais do que não gostamos ou um pouco menos do que gostamos. Por que abster-se de carne? Como antigamente a carne era o alimento por excelência, deixar de comê-la representava um grande sacrifício. A abstinência de carne pode ser substituída por outra penitência? Sim, a abstinência de carne pode ser substituída por outro alimento que nos custe deixar de comer, ou mesmo por uma obra de caridade ou um ato de piedade. Por que estabeleceu a Igreja a lei da penitência? A Igreja estabeleceu a lei da penitência para que, com ela, reparemos os nossos pecados e ajudemos Cristo a salvar as almas. Como se observa o quinto mandamento da Igreja, pagar dízimos segundo o costume? Observa-se o quinto mandamento da Igreja, contribuindo com o necessário para o sustento do culto e dos ministros da religião, na forma costumada ou como determina a Igreja. Que lição nós podemos tirar hoje? Como vemos, estritamente falando, os dias de jejum obrigatório são apenas 2, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Na quaresma, ele é recomendado e não obrigatório. Nas sextas-feiras, ao longo do ano, exceto quando são dias festivos, há a obrigação de fazer alguma prática penitencial e o jejum é uma delas. Eu costumo fazer o que recomenda São José Maria, fazer uma pequena mortificação em cada refeição ao longo do ano, exceto em dias festivos, e jejuo nos dias obrigatórios. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.